Você sabia que a forma como você respira pode ativar a sua energia masculina em apenas alguns minutos, mesmo depois dos 60 anos? Neste vídeo revelador, um médico especialista ensina 3 técnicas de respiração comprovadas que reativam a vitalidade masculina, aumentam a circulação, reduzem o estresse e ainda ajudam a recuperar o foco, a disposição e até o desejo. Essas técnicas são simples, práticas e podem ser feitas em casa, sem remédios, sem equipamentos e com resultados reais. Se você sente que perdeu o ritmo, o ânimo ou o vigor, este vídeo é para você. Assista até o final para aprender a sequência matinal completa que já ajudou milhares de homens a se reconectarem com sua força interior. Respire fundo e comece agora a sua transformação. Inscreva-se no canal para mais vídeos com orientações médicas e estratégias naturais para uma vida longa, ativa e cheia de energia após os 60. Quando um homem ultrapassa os 60 anos, muita coisa muda. Mas uma das mudanças mais silenciosas e ao mesmo tempo mais impactantes é aquela que poucos comentam: a queda na energia vital. Não se trata apenas de cansaço físico ou da dificuldade em manter o ritmo. É algo mais profundo. Uma sensação de que o corpo está mais lento, o pensamento menos afiado, o desejo mais distante. Mas o que poucos sabem é que essa energia pode ser ativada novamente. E uma das chaves mais poderosas está justamente onde menos esperamos, na respiração. A ciência já comprovou que técnicas específicas de respiração são capazes de estimular a produção de testosterona, melhorar a circulação sanguínea, ativar o sistema nervoso parasimpático e até mesmo reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Tudo isso sem medicamentos, sem suplementos e sem promessas milagrosas. Apenas com o poder do ar que você já respira todos os dias, mas de forma consciente, dirigida e focada. Neste vídeo, vamos revelar 3 técnicas respiratórias, que são usadas por médicos, terapeutas e especialistas em longevidade ao redor do mundo para restaurar o vigor, a clareza mental e o bem-estar masculino. Elas foram escolhidas com base em estudos científicos e, mais importante ainda, adaptadas para serem simples o suficiente para qualquer homem praticar agora mesmo, sem precisar sair de casa. Mas antes de irmos diretamente às técnicas, é importante entender o que realmente significa energia masculina do ponto de vista fisiológico. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de libido. A energia masculina é composta por 3 pilares fundamentais: força vital, foco mental e estabilidade emocional. E todos eles estão diretamente conectados à forma como respiramos. A maioria das pessoas vive em um padrão de respiração superficial e acelerada, o famoso modo automático. Esse tipo de respiração envia sinais constantes ao cérebro de que estamos em alerta, sob tensão. E com o tempo, esse padrão leva à exaustão das glândulas suprarrenais, queda da testosterona, dificuldade de ereção, insônia, irritabilidade e até depressão leve. É por isso que reaprender a respirar é como reaprender a viver. A primeira técnica que vamos apresentar é chamada de respiração coerente, uma prática validada por estudos clínicos no HeartMath Institute e recomendada por cardiologistas e neurologistas. Ela consiste em sincronizar os batimentos cardíacos com o ritmo respiratório, gerando um estado de calma ativa, onde o corpo relaxa sem perder o foco. E o mais interessante, ela também estimula a produção de óxido nítrico, um gás natural que dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação, inclusive nas regiões genitais. Veja como aplicar. Sente-se em posição confortável, com a coluna ereta. Inspire profundamente pelo nariz contando até 5 segundos. Expire suavemente também pelo nariz, no mesmo tempo de 5 segundos. Repita esse ciclo por pelo menos 5 minutos, 2 vezes ao dia, preferencialmente ao acordar e antes de dormir. Durante a prática, mantenha a atenção apenas na respiração. Se pensamentos surgirem, apenas observe e volte ao ritmo. Aos poucos, você começará a perceber que o corpo responde de forma quase imediata. Os ombros relaxam, a mente se aquieta e um calor sutil se espalha pelo peito. Esse é o efeito da coerência fisiológica sendo restabelecida. Algo que pode parecer sutil, mas que representa uma revolução silenciosa no organismo. Homens que adotaram essa técnica relatam melhoras significativas na disposição, clareza mental e até no desempenho sexual. E a razão está no fato de que, ao equilibrar o sistema nervoso, o corpo começa a usar a energia de forma mais inteligente, em vez de desperdiçá-la com tensões desnecessárias. Mas não é só isso. A respiração coerente também é um potente aliado contra a ansiedade, que atinge silenciosamente muitos homens na terceira idade, especialmente aqueles que sentem que estão perdendo o controle sobre o próprio corpo ou sobre os próprios desejos. Respirar de forma coerente é, nesse sentido, retomar o comando.
A segunda técnica que será apresentada neste vídeo atua de forma ainda mais intensa sobre a circulação e o estímulo da libido, e será demonstrada por um especialista em longevidade que há mais de 20 anos trabalha com a reativação da energia vital em homens maduros. Antes de irmos para ela, é essencial que você compreenda uma verdade muitas vezes ignorada. O declínio não é obrigatório. A medicina tradicional ainda insiste em tratar o envelhecimento como uma sentença, algo que precisa ser apenas administrado. Mas a nova ciência da longevidade mostra que o envelhecimento pode ser ativo, potente e cheio de energia. A diferença está na forma como nos relacionamos com o próprio corpo. Respirar bem, neste contexto, não é apenas uma técnica, é uma escolha diária, um caminho consciente. E é exatamente essa consciência que vai guiar a próxima técnica. Enquanto a respiração coerente atua como uma base, estabilizando o sistema e preparando o corpo para receber mais energia, a próxima técnica tem um efeito de ativação. Ela desperta áreas que estavam adormecidas, com foco especial no períneo, região central da força vital masculina. A segunda técnica é conhecida entre fisioterapeutas e especialistas em saúde masculina como respiração pélvica ativa. Ela é simples na execução, mas profundamente poderosa. A sua função principal é ativar a musculatura do assoalho pélvico, uma região que, quando estimulada, melhora a irrigação sanguínea nos órgãos genitais, fortalece a bexiga e contribui para uma sensação geral de vitalidade que muitos homens pensavam ter perdido para sempre. Mas o que isso tem a ver com tudo? Porque a respiração pélvica... Esses músculos, chamados de músculos pubococcígeos, funcionam como um botão de ativação da energia masculina. Estimulá-los com frequência significa treinar o corpo a reconectar-se com a potência natural que já existe dentro dele, mas que estava adormecida. Veja como praticar. Sente-se ou fique em pé com a coluna reta. Inspire profundamente pelo nariz, ao mesmo tempo que contrai levemente o períneo, como se interrompesse a urina. Segure por 3 segundos. Expire suavemente pela boca, relaxando completamente a musculatura pélvica. Repita esse ciclo por 10 vezes seguidas, 2 vezes ao dia. É importante não tensionar os glúteos nem as coxas. O foco deve estar no centro do corpo, uma área muitas vezes esquecida, mas essencial para o equilíbrio masculino. Muitos homens, ao fazerem esse exercício pela primeira vez, relatam uma sensação quase imediata de aquecimento na região pélvica, leve formigamento ou até mesmo uma ereção espontânea. Isso acontece porque a circulação está sendo reativada onde ela mais importa. E aqui é onde entra um ponto fundamental. Esse tipo de exercício não é apenas sobre sexualidade, é sobre saúde integral. Quando o períneo é fortalecido e estimulado, há uma melhora expressiva no controle urinário, na postura, no equilíbrio corporal e até na confiança emocional. Tudo isso influencia, direta ou indiretamente, o nível de energia percebida no dia a dia. Além disso, esse exercício ativa uma região ligada ao primeiro e segundo plexo nervoso do corpo, zonas que controlam emoções profundas, como medo, raiva e insegurança. Ao respirar e contrair conscientemente essa região, o homem não apenas melhora sua fisiologia, mas também altera seu estado emocional, reduzindo tensões acumuladas que, muitas vezes, nem eram percebidas. Essa prática, quando realizada com consistência, tem o potencial de rejuvenescer a sensação de vitalidade em poucos dias. E não se trata de teoria. Médicos, urologistas e fisiologistas que aplicam essa técnica em consultórios relatam melhoras clínicas visíveis em pacientes acima dos 60 anos. Inclusive, um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine apontou que exercícios de assoalho pélvico associados à respiração consciente aumentaram em até 50% a satisfação sexual em homens com mais de 65 anos após 6 semanas de prática contínua. Mas talvez o mais interessante seja a percepção emocional que acompanha essa técnica. Homens que se sentiam apagados, resignados ou simplesmente invisíveis para o mundo passam a relatar um renascimento do desejo por si mesmos, como se o corpo estivesse dizendo: ainda estou aqui. Essa é uma das chaves da longevidade masculina. Não ignorar os sinais de apagamento, mas sim reconhecê-los como convites à reconexão. A idade não determina a intensidade do fogo interior, mas sim o quanto estamos dispostos a cuidar do combustível. E é por isso que a terceira técnica vai além da parte física. Ela atua diretamente sobre o eixo mente-corpo, reequilibrando o sistema endócrino e ativando o centro de comando da vitalidade, a respiração, com foco no abdômen inferior e na glândula adrenal. Essa terceira técnica é usada há décadas em programas de recuperação para ex-combatentes, atletas de elite e pacientes em burnout. E funciona porque, ao ativar conscientemente o movimento diafragmático profundo, o corpo reduz instantaneamente a produção de hormônios do estresse e abre espaço para um novo fluxo de energia vital. A terceira técnica é
conhecida como respiração adrenal profunda, uma prática que se concentra em ativar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o centro de controle do nosso sistema de energia e resposta ao estresse. Para muitos homens acima dos 60 anos, esse eixo está em estado de fadiga crônica. E isso significa menos vitalidade, menos resistência física e emocional e uma recuperação muito mais lenta após qualquer esforço. O que poucos sabem é que a glândula adrenal responde diretamente à forma como respiramos. Quando vivemos em estado constante de ansiedade, tensão ou mesmo apatia, a respiração tende a se manter curta, superficial e acelerada. Isso impede o diafragma de trabalhar em profundidade e, com isso, impede que as glândulas adrenais sejam massageadas naturalmente, como deveriam ser em estados de calma ativa. A técnica que você aprenderá agora foi desenvolvida a partir de práticas orientais de longevidade e adaptada por médicos ocidentais para aplicação clínica em homens com mais de 60 anos. Ela é utilizada inclusive em centros de reabilitação cardíaca e em programas de restauração hormonal natural. O objetivo? Reduzir o estresse oxidativo, restaurar o equilíbrio do sistema autônomo e reativar o tônus vital. Aqui está como aplicá-la. Deite-se ou sente-se com a coluna totalmente ereta. Coloque as mãos sobre a parte inferior do abdômen, logo abaixo do umbigo. Inspire profundamente pelo nariz, direcionando o ar para essa região. O abdômen deve expandir suavemente, como se inflasse uma bexiga interna. Segure o ar por 3 segundos, mantendo a musculatura abdominal relaxada. Expire lentamente pela boca, como se estivesse soltando o ar por um pequeno canudo, até esvaziar completamente os pulmões. Durante a expiração, imagine que está soltando junto todo o cansaço, tensão e peso do dia. Repita esse ciclo por 10 minutos, sempre com o foco no abdômen inferior. O que essa técnica faz é literalmente reensinar o corpo a respirar com profundidade, abrindo espaço para o retorno da energia que estava bloqueada. Ela ativa o nervo vago, que é o grande condutor do sistema parasimpático, responsável pela restauração, digestão, libido e recuperação celular. Homens que adotaram essa técnica como prática diária relatam melhorias que vão desde sono mais profundo, aumento de libido, recuperação da clareza mental, até uma nova disposição para atividades físicas. Em exames laboratoriais, observou-se que, após semanas de prática contínua, houve queda nos níveis de cortisol e melhora nos marcadores inflamatórios, indicadores diretos de um corpo voltando ao seu eixo. Mas há um elemento ainda mais poderoso nesta técnica, e ele não está apenas na fisiologia, ele está na simbologia. Quando um homem volta a respirar com profundidade, ele está, mesmo que inconscientemente, dizendo ao próprio corpo: eu ainda estou aqui, eu escolho viver com energia. E isso é algo que nenhuma pílula pode substituir. A respiração é gratuita, está sempre disponível e não precisa de prescrição. O que ela exige é presença, algo que se torna ainda mais valioso com o passar dos anos. É por isso que muitos médicos especializados em envelhecimento saudável têm incluído práticas respiratórias em seus protocolos, porque o envelhecimento não é apenas um processo físico, é também um convite emocional e espiritual para uma nova forma de habitar o próprio corpo. E aqui entra o fechamento prático dessa jornada. No último bloco, você verá como combinar essas 3 técnicas de maneira sequencial, criando uma rotina matinal de 10 minutos que ativa completamente a energia masculina. Além disso, revelaremos um segredo pouco conhecido da neurociência: como certos sons emitidos durante a expiração podem amplificar os efeitos dessas técnicas. Agora que você já conhece as 3 técnicas, respiração coerente, respiração pélvica ativa e respiração adrenal profunda, vamos mostrar como combiná-las em uma sequência simples e poderosa que pode transformar sua manhã em um verdadeiro ritual de ativação da energia masculina. Essa rotina foi desenvolvida com base em estudos sobre bioenergia, neuroplasticidade e longevidade, e pode ser feita em apenas 10 minutos, mesmo em dias corridos. Mas antes de começar, é importante reforçar um ponto essencial. Consistência é mais importante do que intensidade. Não importa se no início você sentir dificuldade em manter o ritmo ou se parecer que os efeitos são sutis demais. O corpo, após os 60 anos, responde de forma mais inteligente do que rápida. E isso significa que cada repetição, cada respiração está construindo silenciosamente um novo estado interno, mais forte, mais presente, mais vital. Aqui está o passo a passo da rotina matinal. Minuto 1 a 3. Respiração coerente. Inspire pelo nariz em 5 segundos. Expire pelo nariz em 5 segundos. Repita esse ciclo mantendo o foco na harmonia entre o peito e o abdômen. Durante a prática, mentalize uma palavra de força. Vitalidade, força, presença. Minuto 3 a 6.
Respiração pélvica. Ativa. Inspire pelo nariz enquanto contrai suavemente o períneo. Segure por 3 segundos. Expire pela boca, relaxando toda a musculatura. Repita 10 vezes mantendo essa tensão no centro do corpo. Sinta o calor subindo da base da coluna. Minuto 6 a 10. Respiração adrenal profunda com som vibracional. Inspire profundamente, expandindo o abdômen inferior. Segure por 3 segundos. Na expiração, emita um som grave e contínuo como ou pela boca, vibrando a região torácica. Repita lentamente, sentindo a vibração percorrer o corpo. Esse som ativa o nervo vago e potencializa o relaxamento e o foco. Você pode fazer essa sequência sentado, deitado ou mesmo em pé, desde que esteja confortável. Se desejar, pode colocar uma música suave de fundo, sons de natureza, frequências binaurais ou até instrumentos orientais de baixa frequência, que facilitam a conexão com a respiração. Ao final dos 10 minutos, permaneça mais 30 segundos em silêncio absoluto, apenas sentindo o efeito no seu corpo. É nesse momento que o sistema nervoso reinicia, que a mente se aquieta e que a energia que estava dispersa se reorganiza. Esse breve momento é mais do que uma pausa, é um retorno a si mesmo. Muitos homens relatam que, ao repetir essa rotina por 21 dias consecutivos, notam mudanças significativas, não apenas na disposição física, mas também na forma como se relacionam consigo mesmos, com seus desejos, com seus limites e até com seus sonhos. Porque a respiração é a primeira linguagem que o corpo aprende, e também a última. É com ela que chegamos ao mundo, e é com ela que decidimos, dia após dia, permanecer vivos de verdade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já decidiu que é hora de recuperar a força que nunca se foi, apenas adormeceu. E como todo fogo, basta uma faísca para reacender. Então respire, lentamente, profundamente, conscientemente. Porque, ao fazer isso, você não está apenas ativando sua energia masculina. Você está escolhendo viver com presença, e isso muda tudo. Médicos especializados em longevidade indicam fazer essa rotina logo ao acordar, em jejum, e repetir uma versão reduzida, de 5 minutos antes de dormir. Isso sincroniza o ritmo circadiano, melhora a qualidade do sono e prepara o corpo para um novo dia com mais vitalidade e clareza. Lembre-se, não existe idade para começar a cuidar da própria energia. Existe apenas a decisão de voltar a respirar, com intenção, com respeito e com coragem.